Palavras não podem descrever a angústia e o desespero que sentimos. Por favor, quem tiver Madeleine, deixe-na regressar à casa para sua mãe, pai, irmão e irmã. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O nosso caso de hoje ele é muito conhecido e quem pediu ele foi uma inscrita aqui do canal, a Gabriela. Gabi, muito obrigada pela sua sugestão. Para quem não conhece esse caso, ele é um caso de desaparecimento que aconteceu em 2007 e ele foi muito misterioso. E para quem já conhece, fica aí, me acompanhe porque eu vou trazer as últimas atualizações desse caso. Mas antes de mais nada, já deixe o seu like que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist de investigação em série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Após várias tentativas de engravidar, foi no dia 12 de maio de 2003 que Kate McCann deu à luz a Madeleine Beth McCann em Leicester, na Inglaterra. Ela é a irmã mais velha dos irmãos gêmeos Chan e Amelia, que em 2007 tinham 2 anos de idade. Madeleine vivia com sua família em Hopefley, Inglaterra. Ela era uma criança esperta, de olhar astuto e muito bonita. Loirinha dos olhos azuis, ela carregava uma marca que era capaz de a distinguir de qualquer outra criança, que é uma característica em seu olho direito, que é uma manchinha. Na verdade, é um alastramento completo da íris, uma faixa radial que se estende da pupila até ao limite do olho. A mãe de Madeleine, que é a Kate McCann, nasceu em Liverpool. Estudou medicina e se especializou primeiro em estética e depois em clínica geral. Ela trabalhava meio período como médica geral e passava o restante do dia com seus filhos em casa, cuidando deles, e era muito atenciosa. Ela se casou com Jerry McCann. Ele nasceu em Glasgow e também estudou medicina. Ele era da medicina esportiva para a cardiologia. Era consultor em um hospital em Leicester e era considerado um homem sério que se vestia muito bem. No dia 28 de abril de 2007, a família McCann viajou com um grupo de amigos e seus filhos. Era um total de 9 adultos. Eles se hospedaram no resort Ocean Club, na Praia de Luz, que fica em Algarve, em Portugal. O local escolhido pela família e seus amigos se parecia com uma vila e possuía diversos pequenos apartamentos e casas, como tinham diversos atrativos para adultos e crianças, como 4 piscinas, quadra de tênis, um clube infantil que foi o lugar onde os filhos do casal passavam a maioria das manhãs fazendo atividades com outras crianças. Em um desses passeios foi relatado pelo monitor das crianças que Madeleine se arriscou a pular no mar para salvar o chapéu de uma coleguinha que havia caído após ser levado pelo vento. Ela era realmente muito corajosa. E o diferencial desse local era uma creche noturna que tinha. Só que essa creche não foi utilizada pelo grupo da família McCann, quando eles foram num restaurante do resort. E o nome desse restaurante se chamava O Tapas. Eles achavam que o horário da creche poderia atrapalhar o horário das crianças que elas estavam acostumadas a irem dormir. Um dos motivos que fizeram o grupo escolherem aquele local era a questão da proximidade do restaurante com o apartamento do casal. A distância entre um e o outro era de apenas 90 metros. E segundo Jerry McCann, dava para ver o apartamento da onde eles estavam sentados. No dia 3 de maio, a Kate foi buscar as crianças na creche, como ela fazia de costume, e como eu falei para vocês, as crianças gostavam muito de brincar lá, porque elas brincavam com outras crianças, e elas ficaram muito cansadas e elas acabaram pegando no sono. Então, após colocar as crianças para dormirem, a Kate e o Jerry, eles foram para o Tapas, porque eles haviam combinado de jantar com os amigos mais cedo. Com isso, eles deixaram a porta da varanda aberta, porque eles combinaram de ver as crianças de 20 a 30 minutos. As idas e vindas deles até o quarto das crianças ocorreram da seguinte maneira. Às 9h15 da noite, uma das amigas da família, chamada Jane Turner, foi checar as crianças e voltou para o restaurante. Às 9h25 da noite, Kate se levantou para ir checar as crianças, só que Matt, um dos pais que viajaram junto com os McCann, disse que iria desta vez.
Então ele entrou pela porta da varanda, mas resolveu não entrar no quarto das crianças, pois ele disse ter visto uma luz acesa e ouviu um som vindo de dentro do quarto. Só que para não acordar as crianças e como não ouviu outro som, ele não viu motivos para entrar no quarto. Às 10 da noite, Kate foi checar novamente seus filhos, quase 30 minutos depois que Matt tinha voltado. Chegando lá, ela ficou surpresa ao ver uma luz vinda do quarto e a porta mais aberta do que tinha se lembrado de ter deixado antes de sair. E quando entrou no quarto, ela viu a janela aberta e a Madeleine não estava na cama. Então Kate voltou para o restaurante correndo e chegou contando que Madeleine havia sumido. Assim, o grupo dos McCann, funcionários do resort e os hóspedes começaram a procurar por ela. As buscas não demoraram muito para se estenderem até a praia, a área infantil e muitos hóspedes pegaram seus carros. Então as pessoas foram atrás de qualquer suspeito que tivesse levado a Madeleine McCann. Só que infelizmente eles voltaram na madrugada para o hotel. Quando a polícia chegou para ajudar nas buscas, eles foram para a mata, pois eles alegaram que ela poderia ter saído do quarto e ter ido dormir por lá mesmo na mata. Gente, mas não faz sentido. Por que uma criança vai levantar do quarto e vai dormir no meio do mato? Mais tarde, o inspetor da polícia disse que eles foram chamados muito tarde e com isso atrapalhou nas buscas, pois o local do crime não estava preservado e eliminou a chance de ter novas pistas. Segundo os investigadores, o sequestro foi planejado, pois ele sabia que naquele quarto só tinha as crianças e nenhum adulto. Uma curiosidade encontrada foi que na manhã do seu desaparecimento, Madeleine, ao acordar, perguntou para Kate: "Mamãe, por que você não veio ontem à noite quando Sean e eu estávamos chorando?" Esse fato levou a polícia a acreditar que alguma pessoa teria entrado no quarto das crianças, mas foi interrompido com o choro delas. Então decidiu voltar no dia seguinte, que foi no dia 3. A Jenny Turner, amiga da família, disse que naquela noite ela viu um homem com uma criança no colo atravessando a rua, perto do apartamento da família McCann, que era o 5A. O retrato falado do homem descrito pela Jenny foi usado para fazer um esboço do rosto de um suspeito que foi parar nos jornais. Mas vocês não vão acreditar, o retrato parece mais um ovo com cabelo. Mas tudo isso foi por causa da falta de detalhes. Segundo a Jenny, a criança que estava sendo carregada usava pijama de cor clara. E isso bate com a descrição do pijama da Madeleine McCann que ela estava usando naquela noite. Por volta das 9h15 até as 10 da noite, um casal irlandês com seus filhos disse terem visto um homem andando muito rápido com uma criança loira de pijama claro. O que dificultou as investigações foi que naquela época era muito difícil ter câmeras de segurança. Os únicos lugares que tinham eram em postos de gasolina. E foi de uma dessas imagens que foi encontrada uma menina com as mesmas características de Madeleine McCann segurando a mão de uma mulher. E testemunhas disseram que viu um homem com uma criança se comportando de forma muito estranha dentro de um supermercado, só que nada foi encontrado. Foram montadas blitz, foram revistados casas, apartamentos, carros e ônibus, e a investigação que a polícia estava fazendo na época sobre pedófilos britânicos se intensificou muito mais. Gente, a polícia pediu para os hóspedes do resort que disponibilizassem as fotos que foram tiradas no período de estadia que eles estavam lá, porque a polícia queria verificar algumas informações. E com isso eles queriam analisar para ver se tinha alguém estranho nas fotos, uma pessoa suspeita, observando mesmo as crianças, porque para a polícia as praias são atrativos para as famílias com crianças pequenas. E isso torna o local fácil para predadores sexuais infantis cometerem seus crimes, porque na visão deles é muito mais fácil uma criança se perder com facilidade em uma praia. Durante a investigação, a polícia apontou 2 suspeitos. O primeiro é Robert Murar, que morava junto com sua mãe que ficava próximo do apartamento 5A da família McCann. Ele sabia tudo sobre o caso e se mostrava muito envolvido. E com isso, os policiais se lembraram de um caso de desaparecimento de 2 garotas, onde o assassino foi o zelador que se mostrou muito prestativo, assim como Robert. E no caso dessas garotas, o zelador estava envolvido com o desaparecimento. Então eles ficaram suspeitando de toda essa ajuda. E também, gente, Robert era britânico, e isso era muito importante para os portugueses, pois não atrapalhava o turismo na cidade e não iria diminuir o país deles. E o outro suspeito foi Sergei Emelink,
que era morador da Praia de Luz, trabalhava com manutenção de eletrônicos e realizou um trabalho de informática para Robert, criando um site imobiliário. Mas a polícia não achou provas que apontassem os dois como culpados pelo desaparecimento de Madeleine. Em setembro de 2007, foi confirmado que os pais de Madeleine haviam entrado na lista de suspeitos, por conta do comportamento deles diante de toda a situação, sempre calmos e pouco emotivos desde o início do desaparecimento. Pouco tempo depois, foi revelado que eles foram instruídos a agir assim, caso o sequestrador pudesse sentir prazer em ver os pais de sua vítima sofrerem. E a polícia percebeu que os depoimentos da família McCain, dos amigos deles, dos funcionários, não estavam sendo coerentes com os horários que eles tinham falado. Jerry McCain se contradisse em um dos depoimentos a respeito de como entrou no quarto, se tinha sido pela porta da frente ou a de trás. E Kate disse que quando foi procurar por Madeleine, olhou embaixo da cama, só que a polícia disse que o colchão da cama encostava no chão, então impedia que Kate pudesse olhar embaixo da cama, então foi realmente muito estranho. Eles também acreditavam que se Matt tivesse entrado no quarto naquela noite, ele poderia ser a última pessoa a ter visto a Madeleine McCain, ou então ele poderia pegar o sequestrador no ato. Gente, mas ele não fez isso, e a explicação dele foi bem esquisita, porque se você vai num quarto onde tem criança, você vê a luz acesa e você ouve um barulhinho lá dentro, você não vai entrar para ver o que está acontecendo? Só que ele não fez isso, gente, e realmente é muito estranho. Com isso, a polícia começou a desconfiar dos McCain e dos seus amigos que eles poderiam estar escondendo algo ou então alguém, e eles começaram a ser investigados. A família disse que eles escolheram aquele restaurante ou tapas porque era quase jantar na varanda de sua casa. Só que isso foi desmentido meses mais tarde por uma jornalista investigativa que, ao realizar uma matéria sobre o caso de Madeleine, pediu para se sentar na mesa que os pais e amigos estavam na noite do desaparecimento. Ela disse que é impossível ver o quarto onde as crianças ficaram, por conta da distância e porque há uma espécie de plástico que cobre a visão naquela direção. Gente, o inspetor do caso, ele chegou em uma hipótese sobre o que poderia ter acontecido. E ele disse que talvez a Madeleine McCain tivesse falecido no quarto e os pais, com medo de serem presos, encobriu toda a morte dela com essa história de desaparecimento. Eles pensaram que a causa da morte poderia ter sido um excesso de medicamento, porque como eu falei para vocês, os pais de Madeleine McCain eram médicos e eles sempre carregam nas bagagens deles sedativos e antialérgicos, e eles poderiam ter dado para as crianças naquela noite para eles poderem sair tranquilos e se divertir com seus amigos. Gente, um dos fatos que podem comprovar essa hipótese é que os gêmeos eles demoraram muito para acordarem e também eles não manifestaram nenhum comportamento estranho diante do desaparecimento da Madeleine McCain. Gente, uma coisa que realmente é muito estranho é que quando a polícia chegou no quarto do casal, no quarto da família, nada estava como a Kate havia dito. As janelas e as persianas não estavam abertas como ela disse e uma das pessoas tentaram abrir essa janela, essas persianas pelo lado de fora e não conseguiram abrir. E isso acabou levantando algumas suspeitas, porque a única digital que foi encontrada foi a mão direita de Kate, mas abrindo a janela e não fechando. A polícia portuguesa decidiu então aceitar a ajuda da polícia britânica. Foi quando 2 cães treinados para detectar cheiro de sangue, fluidos e cadáveres foram colocados na casa onde os McCain estiveram com Madeleine. E acabaram reagindo ao cheiro de sangue no quarto da família, no carro alugado 25 dias depois do desaparecimento de Madeleine e também num brinquedo dela, que era um gatinho que sua mãe carregou por todo lado durante as buscas e investigação. Só que por falta de maiores evidências, essa hipótese não foi levada adiante. No dia 8 de maio de 2007, foi apresentado um registro de uma menina com as características semelhantes de Madeleine McCain e ela estava acompanhada de um homem no norte de Portugal. Então esse homem saiu do supermercado num carro com essa menina antes da polícia ter chegado. Só que a polícia disse mais tarde que era apenas um alarme falso. No dia 17 de maio, uma testemunha anônima contou à polícia que viu uma criança com as mesmas características de Madeleine sendo transportada em um carro. No início, gente, eles não deram grande importância para essa informação. Só que depois eles foram recebendo outras informações de outras testemunhas falando que viu uma criança parecida com as mesmas características nessa mesma região. E com isso, eles foram averiguar.
No dia 19 de maio, o jornal 24 Horas publicou uma informação dizendo que a polícia encontrou um carro que poderia ter sido utilizado pelo sequestrador. E em uma câmera de segurança mostrou que num posto de gasolina tinha uma criança com as mesmas características de Madeleine McCann, só que ela estava muito alterada e ela estava acompanhada de uma mulher. Já no dia 25 de setembro, um casal turista espanhóis, eles conseguiram tirar uma foto de uma menina com as mesmas características de Madeleine McCann. E essa menina estava acompanhada de um casal de adultos mesmo norte-africanos. E, gente, essa informação saiu até no jornal local, só que não era a Madeleine, e sim uma menina marroquina. Em outubro de 2015, foi recolhidos mais de 1.338 depoimentos dentro da Operação Granger, que no caso é uma investigação formal. Fizeram pedidos de colaboração a 30 países e a polícia investigou 8.685 relatos de possíveis avistamentos de Madeleine em todo o mundo. Gente, vocês têm noção? É muita coisa. Gente, desde o início dos acontecimentos foram investigados 600 suspeitos, incluindo os pais de Madeleine McCann, só que cada um foi descartado por falta de provas. Então, em 2020, quando as esperanças já eram mínimas para a família, o caso teve uma reviravolta. E de lá até aqui, ganhou várias atualizações. Só que a mais recente foi divulgada pelo The Mirror no dia 18 de maio de 2021, onde Hans Christian, que é o promotor alemão que lidera este caso, ele disse acreditar que Madeleine McCann foi assassinada ainda em Portugal. Em junho de 2020, a polícia alemã apresentou um novo suspeito para o desaparecimento de Madeleine. O nome dele é Christian Benkler, um homem alemão em torno dos 40 anos. Ele possui diversos antecedentes criminais, como estupro e pedofilia, e é considerado pela justiça alemã como um pedófilo reincidente que estaria na mesma região que os pais de Madeleine, quando passavam férias naquele mês de maio de 2007. Um outro detalhe é que no outro dia em que a menina desapareceu, ele transferiu um de seus carros, um Jaguar, para o nome de outra pessoa. E, gente, esse homem ele cometeu diversos crimes. O primeiro foi em 1994, quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Ele molestou de uma menina de 6 anos de idade e ele ficou preso por 2 anos. Ele também cometeu abuso sexual e bateu em uma idosa de 72 anos de idade que morava na Praia de Luz, em Portugal, em 2005. Ele também é investigado por outro desaparecimento da menina Inka Jeric, que tinha apenas 5 anos de idade quando sumiu de um churrasco de família. Em 2011, ele foi preso por tráfico de drogas e em 2013 a polícia descobriu que ele estava em um fórum de pedofilia. Em 2016, ele foi condenado por abuso de menor e por publicar material pornográfico. Em 2017, ele teria contado a um amigo que estava no bar com ele que ele stalkeou a família McCann por 4 dias e sequestrou a Madeleine McCann. Ele também teve condenações em 2017, 2018 e 2019 por abuso infantil e tráfico de drogas. E ele também é suspeito do desaparecimento de Carola Tetzy em 1996 com apenas 16 anos de idade. E também de René Reci, em Portugal, no mesmo ano de 1996 em Algarve, no mesmo local do desaparecimento de Madeleine McCann. Christian morou em Algarve em 1995 a 2007, também na Praia de Luz. Ele dirigia uma van branca e amarela vista na região poucos dias antes do desaparecimento da Madeleine McCann. A polícia afirmou que o celular dele estava ativo na região do resort naquela época e pouco tempo depois ele se mudou de volta para a Alemanha. Foi logo em seguida do desaparecimento da Madeleine. E durante as investigações, a polícia encontrou um trailer que pertencia ao Christian e lá tinha roupas infantis. A polícia também encontrou enterrados 6 pendrives e neles continham pornografia infantil e também tinha imagens dele cometendo crimes. E, gente, o investigador, ele alega ter encontrado a peça fundamental desse quebra-cabeça. Ele disse que ainda não pode divulgar o tipo de prova, mas ele disse que não é forense. Ele disse que é uma evidência muito importante, circunstancial e que tem a teoria de que realmente o Christian é o responsável. Já a família McCann, embora não tenha desistido de encontrar Madeleine viva, atualmente ela já teria 18 anos de idade. Também comentaram que seja qual for o resultado, nós precisamos saber o que aconteceu para termos paz.
É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele é um caso super conhecido, mas eu achei interessante trazer aqui no canal para vocês com essas novas atualizações. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que realmente é o Christian? Se realmente vai ter um fim todo esse desaparecimento, esse misterioso caso da Madeleine McCann. E a gente então vamos se ver no próximo vídeo. Até mais, investigadores!